Não fica vermelho. Voltamos com o sinal. Desculpem os problemas técnicos, a interrupção. Eu estava falando que a fé é a adesão da própria vontade, da própria inteligência, da obediência a Deus, e é fortalecida pelos sacramentos. Mas o principal, mais do que receber os sacramentos, a responsabilidade pessoal de se instruir e de colocar a nossa vontade na disposição de obedecer a Deus. Então, não precisa que haja sempre os missionários, os sacerdotes empurrando. Eles ajudam, são também necessários, sim, mas eu estava lembrando que as comunidades que migraram no Rio Grande do Sul, de católicos italianos, vieram e não havia, por anos ficaram sem sacerdotes. Porém, sempre em casa faziam a oração. Rezar o terço todos os dias na família. Eu recordo da minha família, quando eu era criança, o pai e minha mãe cansados do trabalho na lavoura do dia, mas não deixavam de rezar o terço. Depois faziam, às vezes, nos dias de domingo, reuniam mais alguns vizinhos e faziam o terço em comum, também aproveitando para fazer um pouco de catequese às crianças. E depois, crescendo com pouco, criaram algumas famílias junto, 3, 4, 5 famílias, começaram a fazer pequenos oratórios, que chamavam de capitéis, onde se reuniam e fazia também um pouquinho de congraçamento social, mas reuniam para fazer catequese às crianças e rezar. Tanto mantiveram, por isso, mantiveram a fé e os bons costumes, porque na oração criavam a adesão a Deus, a fé, também sem os sacramentos, mas era a obediência a Deus. E criaram também uma vida correta. Tanto que, como depois, quando vieram os missionários, que puderam trazer, então, a Santa Missa e outras celebrações, então, casamentos e batizados, etc. Então, a fé levou à convicção também das novas gerações que vieram. E prova desta manutenção de fé, quantos sacerdotes e religiosos saíram do Rio Grande do Sul, destas colônias italianas e algumas alemães? Isto é, mantiveram a fé também se não havia sacramentos. E um outro exemplo temos aquelas comunidades no Vietnã que foram evangelizadas por São Francisco Xavier, fundadas. E depois não tiveram, com a perseguição que foi desencadeada, não tiveram mais missionários. E viveram mais de um século sem padres. Então, sem os sacramentos. Porém, mantiveram a fé. Depois acabou a perseguição e alguns missionários puderam entrar, encontraram comunidades inteiras que viviam o cristianismo na fé assumida para a pessoa de Jesus. Então, era assumida e transmitida pessoalmente.
dentro das famílias. Até hoje, após tanto tempo, os contatos se renovam, e tanto que o Vietnã hoje está fornecendo sacerdotes para outras missões. Tanto que nós aqui, no seminário da minha congregação, aqui no Ipiranga, temos 8 seminaristas que vêm do Vietnã. Agora, eles fornecem, daqueles que viveram a fé, mesmo sem os sacramentos por um tempo, hoje estão ajudando a catequizar. Então, eu penso que isto é suficiente para pensar que não é só recebendo sacramentos assim, externamente, que se cria a salvação, mas é mais importante a convicção, a fé que se faz, como viveram os apóstolos. São Paulo, por exemplo, a fé grande que ele tinha, a fé, a adesão da inteligência e da vontade a Jesus, ele conseguiu levar para Jesus muitas pessoas e ainda hoje influi. Não basta apenas, eu vou para o sacramento, vou para a igreja, vou participar, e depois na vida comum, na vida dos costumes, viver como se fôssemos pagãos. Quantos de nós dizemos que participamos dos sacramentos, da missa, etc., e não amamos o próximo? Não nos preocupamos dos costumes, da fidelidade. Então, eu recordo assim como uma anedota, que havia um agricultor que ia à missa todos os domingos, infalivelmente. Pegava a sua charrete, seu cavalo e charrete, e ia para a missa todos os domingos. Acontece que um dia, enquanto estava indo, por um acidente lá, a charrete passou lá numa pedra e arrebentou uma roda. E ele disse, bom, agora tirou o casaco e disse, vou também vai arrumar a roda aqui para ir, missa. Está faltando 40 minutos para eu chegar lá e tenho que fazer ligeiro, porque daqui a meia hora a missa começa. Ele começou a trabalhar, suar, para ver se conseguia arrumar a roda. E vai, e lida, e o tempo não dá, e não conseguia. E ele sempre mais aflito. Quando viu que faltava 5 minutos para começar a missa, disse, eu não vou conseguir chegar. Então ele ajoelhou e disse, tirou o chapéu e disse, Senhor Jesus, mas você vê que eu queria tanto ir à missa. Eu não tenho culpa. Eu não consegui, mas eu desejaria muito ir à missa. E tudo bem. O homem faleceu e foi lá para o céu. Ele entrou lá diante de São Pedro e disse, oi, São Pedro, eu vim aqui, eu fui um católico que sempre observei as minhas coisas. Eu fui à missa todos os domingos. Não faltei nunca, fui sempre todos os domingos. Aí São Pedro disse, dá licença, disse. Foi lá, disse, foi olhar os seus registros, como nós imaginamos, né? E São Pedro volta e diz, escuta, diz, mas nos meus registros não consta que você tenha ido sempre à missa. Aqui no meu registro está que você foi à missa só uma vez. E deu a data. Era aquele dia, domingo, em que ele, quebrando a charrete, não conseguiu ir. Por quê?
por que não ir naquele dia? Ele colocou o desejo profundo de obedecer a Deus e honrá-lo participando da missa. Não apenas para ir, encontrar os amigos, para encontrar os companheiros, para fazer uma tarefa social, etc. Então, por quê? É muito mais importante a nossa convicção e a nossa fé. Então, não é bastar o sacramento, é preciso a fé pessoal. E eu vi um e-mail que deve estar correndo por aí, que o diabo foi falar com Jesus e disse: viu, Jesus, eu, com um bichinho pequeno, fiz fechar todas as igrejas. Disse. E Jesus respondeu: eu se foram fechadas todas as igrejas, eu consegui, com a pandemia, criar uma igreja em cada família. Isto é, aquele desejo, nosso trabalho de aderir a Deus. Então, temos de suspender a rotina. Não, fazemos os nossos sacramentos, mas incrementemos a nossa adesão pessoal na obediência a Deus, à pessoa de Jesus. Os sacramentos ajudam a manter a fé, são necessários para manter a fé, mas a nossa fé está em saber, usando a nossa inteligência, saber o que Deus nos ordena e não querer a nossa vontade livre que se sujeita à vontade de Deus. Então, recordo que nós estamos esperando que acabe essa pandemia para recomeçar também os nossos encontros nos sacramentos. Mas estava programado de começar a abrir com muitas precauções, as igrejas, agora no dia 14, estávamos preparando. E a paróquia procurou, também com muito esforço, com muito sacrifício, também de pessoas que se ajudaram, de preparar esta abertura no próximo domingo, dia 14 deste mês. Porém, ontem nasceram, por parte das autoridades civis, mais exigências que não sabemos se dá tempo de cumprir. Então, principalmente, a pessoas